Muito bem. Bom dia a você que nos acompanha pela internet. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe você e a todos nós no culto de hoje. É o nosso desejo. Desejamos também a você um excelente domingo. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, pedindo a sua bênção, a sua orientação para este culto. Nesse culto eu vou pedir que nos leve a Deus em oração com o Marcelo, lá no último banco. Está lá o Marcelo, ele está se dirigindo aqui para frente, batendo o microfone aqui, isso. Vamos orar ao Senhor. Oremos, vamos lá. Santíssimo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, obrigado, Senhor, pelas bênçãos, ó Pai, de estar aqui aprendendo um pouco mais de Sua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pela recuperação de muitos pessoas aqui. Esteja, Pai, com cada um, com suas dificuldades, seus problemas familiares. Tu conheces, Pai, cada um aqui. Fortaleça nossa igreja, fortaleça os irmãos, abençoe esse culto, abençoa a mensagem, e que o Senhor esteja com cada um aqui. Fala aos nossos corações, Pai. Abençoa, Pai, o resto do dia e abençoa todos aqueles que estão em casa acompanhando pelas mídias e fica com todos aqui, todos os irmãos. Em nome de Jesus que eu oro, agradecido. Amém. Amém. Vamos cantar o hino de número 282. Depois do 282 vocês podem se assentar e aí nós vamos cantar o hino oficial. Vamos lá. Enquanto cantamos o hino oficial, os irmãos podem também trazer à frente os seus dízimos, as suas ofertas. O hino oficial 45 do cantor cristão.
Muito bem, como eu disse aos irmãos que hoje chegarei com o Manuel, então ele vai, nesse instante, assumir o culto e vai fazer a parte final, ok? Vamos lá. Bom dia, irmãos. Bom dia. Espero que todos estejam bem. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 6. Evangelho de São João, capítulo 6. São João, capítulo 6, e o versículo vai ser a partir do versículo 60 ao 69. São João, capítulo 6, 60 a 69. Vamos ficar em pé para fazermos a leitura? Diz assim a palavra do Senhor. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são palavras de vida. Mas alguns de vós não creram, creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhes não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: querem vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Até aqui. Curva as vossas cabeças. Pai querido, nesta manhã nós estamos aqui reunidos para adorarmos o Senhor, para prestar o nosso culto ao Senhor. E como é bom reunirmos todos os domingos, de manhã e à noite, aqui nesse lugar, para adorarmos o Senhor. Mas nós acabamos de ler a Tua palavra, Pai. Nós te pedimos graça, sabedoria e unção, para poder transmitir ela aos que nos ouvem, aos irmãos que estão na igreja, os irmãos que estão acompanhando pelas redes sociais. Nada temos de nós mesmos, Pai. O nosso propósito é apenas falar a Tua palavra. Por isso nós pedimos que o Senhor abençoe a nós e aqueles que ouvem, para que a Tua palavra fale com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Queira tomar assento, irmãos.
Isso que é bom, algo que a gente aprendeu lá no seminário. Não confiar numa mídia só. Eu coloquei aqui e trouxe um impresso. Abri ali, funcionou normal. Abri aqui, agora está pedindo para entrar na configuração. Como eu não tenho tempo de entrar na configuração, então vamos no que está no papel. Mas diz assim a palavra do Senhor. Jesus pronunciou esta palavra e algumas pessoas, alguns dos seus seguidores, começaram a murmurar. E o título dessa palavra é Palavras de Vida Eterna. E nós vamos ver, e vocês já sabem por que palavras de vida eterna. E o texto que lemos, João 6, do 60 ao 68, talvez nós não trabalharemos todos os versículos, não vamos falar expositivamente, mas será mais textual, mistura de temática com textual. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? O escritor filipense, em 1997, escreveu um dos seus livros chamado Decepcionado com Deus. Ele se baseou na história de pessoas que ele as entrevistou e, por alguma razão, essas pessoas diziam que Deus não as atendeu. Por isso elas diziam-se estar decepcionadas com Deus. Anos depois, pastor Paulo Romero escreveu um livro que vai quase na mesma pisada, e foi em 2005, Paulo Romero escreveu um dos seus livros, Decepcionados com a Graça. E ele gastou 20 anos fazendo uma pesquisa, duas décadas. Ele diz que percebeu na pesquisa que havia muitos crentes que participavam de algumas igrejas que também estavam decepcionados com o tipo de evangelho que eles tinham ouvido. Os dois livros são da editora Mundo Cristão. E nesse texto que nós lemos, se voltássemos os versículos atrás, iríamos ver que Jesus multiplicou pão e saciou a fome de um povo que estava sempre aonde ele estava. E dias depois, aquelas mesmas pessoas que haviam se saciado dos pães da multiplicação procuraram Jesus. Mas Jesus os advertiu que eles não deveriam procurar ele somente pensando em saciar a fome física, porque eles voltariam a ter necessidade, que eles precisavam saciar-se espiritualmente. Porque cada manhã eles voltavam de novo a ter fome. Jesus começa a exortá-los dizendo que ele era o pão vivo que desceu do céu. Aí eles ficaram em pânico. Como pode ele ser comida? Como ele pode ser um pão vivo que desceu do céu? Quem é que pode se alimentar desse homem? Ele não estava falando no sentido literal, que ele seria uma comida física para eles. Era de forma espiritual, que as palavras dele era um alimento que podia saciar a fome espiritual daqueles que estavam famintos, necessitados de ouvir palavras que traziam alimentos, ele trazia palavras de vida eterna. E muitos, então, murmuravam dizendo: quem é que pode ouvir esse discurso?
discurso. Hoje, como nos dias de Jesus, não é diferente. Nós encontramos pessoas que são atraídas pelo marketing, que são consumistas dos produtos da fé. Há reuniões com títulos diversos, campanha tal, campanha X, cultos com os nomes mais atraentes, para atrair, para que essas pessoas sejam atraídas. Essas pessoas acabam se tornando consumistas de produtos da fé. E muitos, porque não conhecem bem a palavra de Deus, acabam se decepcionando, porque eles ficam atrás desses produtos da fé e depois nem todas aquelas promessas que eles escutam de alguns pregadores coach acontecem no tempo que eles gostariam que acontecesse. E aí você encontra com eles, eles dizem: olha, eu estou desanimado, eu agora sou um desigrejado, porque são pessoas que se encontram na mesma situação, decepcionados com Deus, decepcionados com a graça. Mas tudo por quê? Porque eles não conhecem ainda palavras de vida eterna. Os pregadores coach massageiam muito o ego das pessoas. Tiram Jesus do centro e colocam as pessoas no centro. Nós precisamos, muitas vezes, de palavras de incentivo, de palavras de ânimo, de palavras de autoajuda, mas precisamos tomar cuidado para que essas palavras de autoajuda não tomem o lugar da palavra de Deus e nós acabemos que acontece colocar as pessoas no centro e Cristo fora do centro. Primeiro, para quem iremos nós? Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos, aos 12, porque os discípulos, os demais seguidores, alguns já haviam se afastado. Então Jesus, percebendo que alguns haviam se afastado, ele fez uma pergunta. Versículo 61. Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso, perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? Não disseram nada audível, mas talvez foi um cochicho, ou como o texto diz, resmungaram. Jesus, então, percebendo, perguntou: querem me abandonar? O texto diz que por causa disso, alguns discípulos já não andavam mais com Jesus, mas ainda tinha lá os 12 mosqueteiros, ainda tinha os 12 apóstolos que ele tinha escolhido. Mas Jesus, ao longo de João, ele continuava dizendo: eu sou o pão da vida, João 6, 35. Eu sou a luz do mundo, João 8, 12. Eu sou a porta, João 10, 7 e 9. Eu sou o bom pastor, João 10, 11, 14 e 15. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. Eu sou a videira verdadeira, João 15, 1 e 5. Continua a pergunta: para quem iremos nós? Para quem nós iremos? Se por alguma razão nos sentirmos enfraquecidos, nos sentirmos decepcionados, ou achar que as nossas orações não estão sendo atendidas, ou de repente passar pela nossa mente: Deus não me escuta, Ele não se preocupa comigo, o tempo que eu estou passando na igreja não está adiantando nada, continuo com meus problemas, continuo doente, continuo nervoso, não estou bem. Bem,
Muitas pessoas não estão bem, porque estão consumindo produtos estragados, mas não estão dando ouvido às palavras do Mestre, que são vida. Ele diz que as palavras dele é vida, vida com abundância. As palavras dele podem nos confrontar. Você pode não ouvir todas as respostas que você gostaria de ouvir, mas não quer dizer que ele não te respondeu. O problema é que muitas vezes você estava tão preocupado, nós estamos tão ocupados com as nossas preocupações, com os nossos objetivos, que Deus fala, mas eu não escuto. Deus fala, mas eu não percebo a voz de Deus. Ou porque nós não estamos olhando para a sua palavra. Porque cada vez que você lê a palavra de Deus, Deus está falando com você. Por isso Jesus disse: vocês também querem me abandonar? 2. Para quem iremos nós? Versículo 66. Por causa disso, muitos dos seus seguidores o abandonaram. Ele não acompanhava mais. Por causa disso, o quê? O que o texto está dizendo? Por causa disso, o quê? Porque os seus seguidores perceberam que Jesus não era um conquistador, que ele não estava ali para usar uma coroa de um rei terreno. Ele não estava ali para livrar eles do domínio de Roma. Jesus estava assim para ele, porque ele agora vai restaurar o reino de Davi. Nós teremos novamente um rei e ele vai nos banir, vai tirar Roma do nosso pé. Mas perceberam que Jesus não tinha um reino político. Então alguns já falam: olha, não é esse líder que nós queremos. Outros porque pararam de seguir Jesus, porque as palavras de Jesus não os agradavam, eles os confrontavam. Ele dizia: olha, você precisa nascer de novo, como ele disse para Nicodemo: você é o mestre, você conhece bem a lei, mas você precisa nascer de novo, você precisa sofrer uma mudança, que é a regeneração, que é a ação do Espírito Santo na vida do homem, transformando ele. E quantos de nós que somos crentes há tantos anos, mas ainda não sofremos essa regeneração? Ainda continuamos o velho homem, ainda continuamos mentindo, ainda continuamos fazendo as coisas que Deus desagrada, ainda continuamos, como nós comentamos em algumas aulas, que até o Almir estava ministrando a aula, que nós precisamos fazer reconstruir, desaprender muitas coisas que nós tínhamos e aprender de novo, porque trazemos muitos costumes que não faz parte do cristianismo, é que nós aprendemos e nós trazemos, nós precisamos entender, porque Paulo dizia: agora vocês são nova criatura, as coisas velhas já passaram, ficou lá atrás, não quero mais nem lembrar delas, não precisamos mais nem lembrar delas, precisamos olhar sempre para frente, olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Queriam que Jesus usasse uma coroa terrena, mas ele não estava preocupado com isso. Porque ele também não cedia algumas solicitações egoístas de seus seguidores. Alguns até dos seus 12. Um queria sentar à direita, o outro queria sentar à esquerda. Então, algumas coisas, ele pode, das nossas solicitações, ele pode não atender, porque ele sabe que não é bom, que não serve para nós. Ele vai dizer não.
Deus nunca deixa de responder às nossas petições. Mas Ele pode dizer não. Ou Ele pode dizer, espere um pouco. Porque você ainda não está maduro o suficiente para receber o que está pedindo. Ou não, porque o que você está pedindo não presta, não serve. Mas quando pedirmos segundo a sua vontade, Ele terá prazer em dizer, sim, meu filho, seja concedido o que você está pedindo. Por Ele enfatizar a fé e não as obras, quantas pessoas que acham que eles ainda dependem das suas obras para serem salvos, dependem das suas obras para alcançar alguma bênção de Deus. As nossas obras são um trapo de imundície. Nós contamos sempre com a graça e com a misericórdia de Deus. Isso desagradava alguns dos seus seguidores, que pedia, mostra mais milagres, nós queremos mais milagres. Outros porque não compreendia por que é que ele fazia milagres. Era o motivo porque, alguns dos motivos, porque algumas pessoas não estavam mais seguindo a Jesus. E será que hoje também não há pessoas desse jeito que pararam de seguir Jesus porque Jesus não atendeu os seus caprichos? Às vezes nós somos muito mimados. E às vezes nós achamos que Deus, e algumas teologias têm transformado Deus em Jesus em meros garçom, que nós ficamos só pedindo e Ele dando. Pedimos, e nós devemos pedir, não há problema nenhum em pedir. Mas o problema é que às vezes nós pedimos, como diz Tiago, pedimos errado, ou para gastar com os nossos deleites, e não ouvimos as palavras de vida eterna. Quando você tiver dificuldade em compreender a palavra de Deus, não se afaste da igreja, é o que muitos fazem. E afasta achando defeito em todo mundo. Foi o porteiro que olhou feio para mim, foi o pastor que falou uma palavra que eu não queria ouvir, porque o irmão olhou meio feio para mim, porque. A culpa nunca é minha. A culpa sempre é do outro. É por isso que eu me afasto. Mas nós esquecemos de ver que o defeito está em nós. Somos nós que não sofremos a mudança necessária. Nós é que não deixamos que as palavras de Jesus, que são palavras de vida eterna, entrassem no nosso coração e produzisse a transformação, a mudança necessária. Foi nós que não nos tornamos novas criaturas, foi nós que não nascemos de novo, que quando fomos para o batismo, mergulhamos lá, morreu para o mundo e viveu para Cristo. Parece que foi apenas um banho, saímos de lá, continuamos o mesmo crente, cabeça dura, rebelde, teimoso, e queremos ouvir o que queremos, mas não queremos ouvir a palavra de Deus. E alguns dizem que é a síndrome de Gabriel, eu nasci assim e vou morrer assim. Mas nós precisamos ser mudados, novas criaturas, desde que tudo se fez bom. Não fique chateado com que Deus, achando que Deus não se importa com você. Se Ele não te respondeu no tempo e no momento exato que você pediu, tenha paciência, Ele responderá no seu tempo, porque as palavras de Deus são palavras, as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Por isso, olhe para o que diz ela. 3. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Versículo 67.
Então ele perguntou aos 12 discípulos. Você vê que aí alguns já tinham ficado para trás. Alguns que seguiam só porque queriam encher o estômago de pão, já tinham ficado para trás. Os que queriam apenas ouvir discurso bonito, já tinham ficado para trás. Os que estavam atrás de Jesus só porque queriam ouvir um milagre, já tinham ficado para trás. Aqueles que iam na reunião só porque queriam uma cura, já tinham ficado para trás. Porque talvez falou, ele não vai me atender na hora que eu quero. Mas ele ia àqueles que precisavam, como uma mulher do fluxo de sangue e curava instantaneamente, como o cego Bartimeu e também curou. Só que muitos não entendiam isso, achavam que Jesus tinha que curar todos, e muitos acham ainda hoje que Jesus é obrigado a curar todos. Então ele perguntou aos 12 discípulos, será que vós também querem ir embora? Então Simão Pedro respondeu, quem é que vamos seguir? Pedro responde com uma pergunta, então, Senhor, quem é que vamos seguir a partir de agora? Se deixarmos o Senhor, para quem iremos nós? E ele completa, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Não há meio termo com Jesus. Quando pergunta aos seus discípulos se desejavam partir, se queriam deixá-lo, mostrou que eles podiam continuar com ele ou rejeitá-lo. Jesus não tentou impedir eles, nem o povo. Nem com seus ensinamentos era agressivo com o povo, mas falava a verdade. Simplesmente ele dizia a verdade. Simplesmente ele dizia o que as pessoas precisavam ouvir. Mas muitos não estão dispostos a ouvir o que precisam ouvir. Mas nós, às vezes, saímos de casa para vir ao culto e nós já vimos com a nossa mente com alguns objetivos. Eu quero ouvir palavras de autoajuda que vai me animar, que vai dizer que as coisas vão mudar, que eu vou conquistar, que vai acontecer isso e aquilo. Mas aí Jesus diz, como João falou para aquela multidão, vocês estão vindo ao batismo, mas ainda não se arrependeram. Vocês precisam mudar de vida, nascer de novo. Quantos de nós precisamos ainda nascer de novo? Depois que alguns discípulos haviam abandonado Jesus perguntou aos 12 discípulos, 12 apóstolos, vocês também querem deixar? As palavras de Jesus pareciam duras. Vocês também querem me deixar? Pedro então responde, e ele responde como se estivesse respondendo, ele responde pelos 12, e parece também que estava respondendo por todos nós. Com a sua maneira honesta e direta, ele responde por todos nós. Não há outro caminho. Não há outro que nós devemos seguir. Não há outro que tenha a palavra de vida eterna. Não há outro que esteja disposto a morrer por nós. Não há outro que esteja disposto a tomar o meu lugar na cruz. Não há outro que me amou de tal maneira que estava pronto a morrer por mim. Não há outro que tenha tanto amor como João descreveu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Embora haja muitos filósofos, só Jesus tinha a palavra de vida eterna. As pessoas procuram
essa vida em todas as partes, porém muitos não encontram, porque só está em Cristo, a única fonte de vida eterna. Permaneça com Ele, especialmente quando se sentir sozinho ou confuso. Você pode chamar por Ele e Ele vai ouvir a sua voz. Mesmo que você não escute a voz dele audível de volta, mas ele ouviu e te dará resposta, trará conforto ao seu coração. Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Muitas pessoas reagem negativamente ao fato de não existir outras pessoas pelo qual podemos clamar. E alguns colocam outros nomes. Clame por fulano, clame por ciclano, clame pelo nome X, clame pelo nome tal. Mas não foi a igreja primitiva que decidiu que só havia um nome pelo qual nós deveríamos chamar para a nossa salvação. Foi Deus quem disse isso. Foi Deus quem colocou isso na sua palavra. Foi o ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo, tendo em vista que Deus o havia designado, Deus o designou para ser Salvador, e ninguém mais pode ser igual a Ele. Ele é o único, e é por Ele que nós devemos clamar, porque Ele tem, como diz Pedro, palavras de vida eterna. Nenhum outro veio à terra como o único Filho de Deus. Nenhum outro ressuscitou dos mortos. Nosso foco deve estar em Jesus, que foi dado pelo Pai como mediador, a fim de que o homem pudesse ter um relacionamento eterno com Deus. Não existe qualquer outro nome ou caminho. As pessoas dizem, olha, existem vários caminhos. Não existe os caminhos. Na palavra de Deus não existe os caminhos, existe o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Ele é as palavras de vida eterna, a luz do mundo. Por isso ele diz que os que seguem a Ele não andarão em treva. Mas as pessoas seguem a tudo o que oferece na mídia e depois falam, eu estou desiludido, eu estou sem direção, eu estou sem rumo, eu estou decepcionado, porque não estão seguindo o verdadeiro. João 1:29, no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista viu o Senhor Jesus se aproximando e apontou para os seus seguidores, o grupo de pessoas que seguia ele, e falou, isso aí, é esse que vocês têm que seguir. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. Porque a cada manhã e ao anoitecer, um cordeiro era sacrificado pelo pecado do povo. Êxodo 29, de 30 a 42. Isaías profetizou que o Messias, servo de Deus, seria conduzido à morte como um cordeiro, Isaías 53:7, para cumprir a punição pelo pecado de pelo pecado de uma geração, de uma nação, de um povo, de todos nós.
Ele tinha aquele cordeiro, Jesus então vinha para ser sacrificado. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, por meio da sua morte. Você pode receber o perdão, confessando os seus pecados ainda hoje. Você que me escuta pelas redes sociais, que ouve esse momento, não importa a situação que você esteja, não importa o quanto você acha que os seus pecados sejam negros, não importa o quanto você acha que os seus pecados sejam horrendos, vermelho como carmesim, a Bíblia diz que você pode ficar mais alto do que a neve, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O interessante é que a Bíblia diz que Deus nos perdoa e esquece, não é porque Ele fica com amnésia, é porque Ele faz questão de não lembrar mais do nosso pecado. Somos nós que somos lembrados toda hora, o adversário toda hora faz questão de lembrar você que você um dia pecou, mas Jesus não lembra mais deles. Ele esqueceu, porque Ele te perdoa, Ele perdoa e esquece. O que eu e você não conseguimos fazer. Você pode receber então o perdão dos seus pecados. Versículo 29, estou finalizando. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus, o Santo que Deus enviou. Pedro então completou a resposta afirmativa. Nós cremos. Ele creu. Você crê? Você que me escuta, crê? Mas você aceita? Está disposto a mudar? Pedro então responde para Jesus: para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. É isso que nós precisamos. Precisa estar vivo na nossa mente. Conclusão. A resposta à mensagem de Jesus, a resposta à mensagem de Jesus a muitas pessoas que o deixaram. Outros permaneceram em crer verdadeiramente. Alguns, como Judas, permaneceram, mas tentavam usar Jesus para satisfazer a sua cobiça. Muitas pessoas hoje deixam Cristo, outros fingem segui-lo, vindo à igreja para uma melhor condição social, ou para ter aprovação da família e dos amigos, ou ainda para estabelecer contatos comerciais. Qual é o seu objetivo de vir na igreja? Há somente duas respostas que nós precisamos dar, e elas devem ser verdadeiras. Ou você aceita, ou você rejeita. Como você tem correspondido a Cristo? Para quem iremos nós? Só Jesus Cristo tem palavras de vida eterna. Só Ele veio, morreu, ressuscitou. Só Ele pôde pagar nossos pecados, rasgou a promissória, cancelou a dívida, pagou a dívida, consumou a fé, cumpriu todos os requisitos estabelecidos pelo Pai. Nas palavras de Lucas em Atos, não há nenhum outro nome entre os homens, embaixo na terra ou no céu, não há nenhum outro nome, nem anjo, nem poder, nem autoridade, nenhum outro nome, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus Cristo tem palavras de vida eterna.
Vamos adorar o Senhor com o último hino. O hino número 283, mais perto. 283, mais perto. Foi por isso que, talvez, Pedro, então, entendendo que só Jesus tinha palavras de vida eterna, porque Ele nos aproxima para perto do Pai. As palavras dele são palavras de vida. E nesta manhã nós queremos orar com os irmãos, como é costume, todos os finais do culto, fazer essa oração. E tanto os irmãos aqui na igreja, quanto aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pode colocar na presença de Deus. Deus tem prazer de nos ouvir, mesmo que às vezes a resposta não é a que nós queríamos, mas Ele sempre tem prazer em nos ouvir. E a sua oração chega até Deus muito mais rápido que a sua ligação telefônica. Eu vou ajoelhar e você ore com você se sentir melhor. Peça a Deus. Vou te dar alguns segundinhos e você fala para Deus qual é a sua dor, qual é o seu problema. Pai querido e amado, nesta manhã, nós estamos aqui reunidos como sempre fazemos todos os domingos,
para prestar a Ti o nosso culto, para adorarmos o Teu nome. E os irmãos estão aqui na igreja, alguns ajoelhados, outros orando de pé, orando sentado. O Senhor sabe a necessidade deles. Como também aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, ou outros que acompanharão depois. Pai, o Senhor sabe das dificuldades deles, das lutas deles. Mas sabemos que o Senhor tem palavra de vida eterna. Que nesta manhã o Senhor alcance eles. Alcance eles com esperança. Alcance eles com cura. Alcance eles com mais do que cura. Com perdão. Com salvação da alma daqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor para ser salvo. Pai, libera nesta manhã a Tua palavra sobre eles. Alcança eles, Pai. Dê a solução dos problemas. Nós entregamos cada um deles nas Tuas mãos. Tanto os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que acompanham pelas redes sociais. Alcança eles nesse dia. Abençoe eles, Pai. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Palavra do pastor. Está encerrado, né? Vamos ouvir o pós hoje. Desejamos excelente